Acho que a meditação, acho que eu cheguei nela porque ao longo desses pequenos inícios de vida lá para trás, eu tenho um perfil um pouco mais ligado já a esse universo mais interior e tudo mais. E eu me lembro assim de histórias de infância e adolescência que eu gostava de ficar no meu quarto, acendia um Uhum. incenso, estou falando isso acho que com 10, 12 anos, Nossa. e eu buscava silenciar, colocava uma música bem tranquila, uma música clássica, ou enfim, né, uma música mais meditativa mesmo, e eu já buscava entrar para aquele universo, sabe? Sempre buscando entender o que estava acontecendo lá dentro, né? Uhum. Lógico, não era nenhuma prática específica, não tinha nenhuma orientação para isso, mas ali começou, né? Ali surgiu algo que, ao longo, depois da caminhada de vida, a gente foi aprimorando e percebendo que existia um motivo, né? Quando a gente toma contato com isso, né, gente, a gente percebe que existe um universo que não está externo mais, né? Que ele está Uhum. dentro de ti. E quando você percebe isso acontecendo e ao mesmo tempo a vida vai trazendo para todo mundo diversas situações, e a gente sabe que ali dentro tem respostas, tem caminhos, tem aprendizados. Então, cada Uhum. vez que você entra nesse lugar, cada vez que você visita novamente, né, esse ambiente interno, você sabe que ali tem novidades. Você sabe que ali Uhum. tem aprendizado. Então, durante a vida, isso foi acontecendo com muita frequência Uhum. porque também passamos diversos desafios, como qualquer ser humano já passou, né? É, Então, ter esse recurso desde cedo eu sinto como um presente, né? Que bom bacana. que eu tinha esse recurso para poder enfrentar as situações, né? Que maravilha. Parabéns. Priscila tá ali, ela tá assim, tá doida para falar assim. Ela é sempre assim, gente. Mas é assim. Você vai falar, você medita? Essa é a pergunta. Então, Priscila, conta para nós, que o pessoal está querendo saber. Como que você iniciou na prática de meditação? Quando é que ela chegou para você, assim, para você, quietar um pouco? Como que foi isso? Não, pensa que eu sou da área da dança, da educação física, sou super agitada. Eu dizia, eu meditar jamais. Não, meditação não é para mim, porque eu nunca vou conseguir ficar sentada, parada, quietinha, não vou conseguir contemplar nada. Mas também dentro dessas histórias eu sempre tive esse desejo. E Uhum. aí eu participei uma vez de uma meditação ativa do Osho. E dentro desse universo todo, né, da minha construção de vida, eu sempre, apesar de ser da educação física, eu entrava Uhum. nesse conhecer o ser humano como um todo. Então, como eu era espírita de formação, então eu tinha algumas vantagens dentro desses estudos, porque trazia o que tem a mais. Mas eu nunca Uhum. me vi como meditadora. Então, eu fui em uma prática de meditação ativa, e aí aquilo eu falei assim: eu posso fazer meditação. Então, se eu estiver dançando no meu silêncio e sentindo a música, eu falei, então eu medito. E é Uhum. ali que começou o meu desafio de entender, primeiro de aceitar que meditação era possível com o movimento e entender o que era meditar. E depois eu Uhum. fui aperfeiçoando. Aí foi conhecer, depois que eu conheci o Saulo, então aí essa calmaria que interioriza, eu falei, nossa, vou meditar muito agora. E aí veio esse encontro mesmo para aprofundar nos diversos tipos de meditação. Mas eu Uhum. comecei, e aí que eu levei também, né? Por isso que a gente hoje traz esse ensinamento de meditar, porque meditar é para todos, né? Uhum. Então, não importa os benefícios que ela traz, não importa se você é agitado, se. Não importa, a meditação é para todos e é possível para todos. Uhum. Então, essa é a. Apesar de ser super agitada, eu também tenho um momento de calmaria e vim através do movimento meditativo. Uhum. E aí o Saulo ficou um pouco mais agitado também com as meditações ativas ou não? Ficou mais tranquilo? Eu dei uma puxadinha nele também, né? A gente tem que aceitar as coisas que a vida nos traz, né? Então, se a gente atrai coisas, é para ter aprendizado com elas, né? Eu acho que foi Exatamente. realmente um encontro muito de vida mesmo, né? A gente vem de Uhum. dois universos, isso é legal para todo mundo, né?
Porque às Sim. vezes a pessoa se identifica mais em um lado e às vezes de outro lado, né? Mais calmo, mais introspectivo e mais agitado, ou mais agitado. E é Uhum. possível para qualquer lado, né? A gente acabou Bacana. cruzando essas informações, esses estilos, e assim como ela passou a ter mais afinidade ainda com a meditação, eu também desenvolvi um outro lado que eu não tinha, né? Então, Uhum. é muito bacana, né? Acho que leva para todo mundo uma mensagem de que, independente do teu estilo, personalidade, independente de quem você se encontra hoje, é totalmente Uhum. possível, né? Você entrar para dentro, o ponto chave, né? O ponto de passar a chave na porta e abrir um espaço interno. Isso é possível Uhum. para qualquer um. Que mais que você teve desafio com o início das práticas de meditação? Para dança eu não tive dificuldade nenhuma, mas aí Uhum. como eu queria entender mais e aprofundar mais, eu me desafiei a entrar nesse silêncio e trabalhar também a meditação no corpo, então parada, né? E Aham. o que mais me desafiou mesmo era entender o quanto a mente é tagarela. E a gente se perde nessa tagarelice da mente. Então, quando Uhum. eu estava na dança, que para mim, com o corpo em movimento, eu consigo dissociar a mente tagarela no movimento. E quando eu tinha que Uhum. parar, para mim era uma coisa que, tá bom, meu corpo todo está parado agora, eu estou na respiração, mas a minha mente ainda era muito agitada. Uhum. Então, esse pulo para eu parar e fazer a meditação passiva, de Uhum. sentir, de interiorizar e de acalmar, para mim a maior dificuldade era mesmo virar esse botão da mente, que, nossa, como ela era tagarela. Era assim uma Aham. coisa que não consigo te explicar o quanto no início eu falava assim, nossa, como eu falo! E é engraçado que eu fiz a primeira prática que eu fiz, o professor ele passava do meu lado e ele falava assim, silencia. E eu olhava para ele assim, eu falava assim, caceta, eu tô aqui quieta, sentada, bonitinha, respirando. E aí daqui a pouco ele passava de novo e sussurrava assim, silencia. E eu de olhos fechados, sentadinha, eu falava assim, mas que saco ele tá, eu tô aqui quietinha, não tô falando nada. Não... Então, para mim, era algo que eu assim, como? E aí quando acabou aquela prática que ele tocou o sino, eu falei assim, ô Wagner, qual que é? Eu tava quietinha. Ele falou assim, sim, teu corpo estava parado, mas a tua mente não parou um segundo. E eu falava, Uhum. nossa, estava mesmo, Sim. né, respondendo aqui dentro. Então, eu lembro muito desse início, que eu falava, ele quer que eu pare aqui também? Como que eu vou parar aqui também? Então, esse início, o meu maior desafio foi Da fazer a mente. mente entrar no silêncio, que hoje eu chamo silêncio do corpo, que para mim Uhum. era onde eu me identificava. Né? Como é Sim. que eu trazia o silêncio da mente no mesmo silêncio do corpo que eu estava? Quais foram os benefícios que você percebeu com a prática de meditação? Não, aí por isso que eu continuei, né? Porque quando você. Primeiro que eu sou muito daquela, por ser tão agitada, eu sou daquela de ser da prática, eu sou de ir fundo, e aí me dá um desafio que eu falo, tá bom. Então eu fiz o Vipassana, que são 10 Uhum. dias no silêncio. Então, aquela No. meditação de você ficar sentado das 5 da manhã até as 9 da noite meditando. Eu falei, não, eu vou aprender realmente a silenciar a minha mente. E quando eu entrei nesse movimento de silenciar, o universo se apresenta completamente diferente. Então, apesar Uhum. de ter também com o movimento a mente mais clara, os sonos mais tranquilos, né? E a gente com a meditação subconsciente, então, é um outro universo que depois a gente vai explicar um pouquinho Uhum. mais. Mas os benefícios que vieram para mim foi justamente eu me perceber como ser. Eu acho que foi a primeira coisa. Aonde eu uso a minha agitação e aonde eu uso a minha calmaria. Aonde eu uso toda a minha energia para realizar e aonde eu uso a energia para criar, que Uhum. a criação só acontece na calmaria, né? Então, as meditações, elas me trouxeram essa diferenciação de estado, aonde eu estou presente para me realizar. Então, Legal. para mim, a maior vantagem de todas, né? Até porque, para mim, meditar é estar presente. Então, você só está presente
quando você medita. Que Nesse legal. lugar de estar presente, as suas ações se tornam muito mais conscientes. Não é tão reativo, né? Então, na minha Uhum. história de vida, eu não passei a ser mais reativa. Então, eu tenho uma ação consciente porque eu estou ali. Estou te ouvindo, eu estou atenta, eu estou presente para o que está acontecendo. E isso só aconteceu depois até da meditação mais passiva mesmo, de aprender a ver o que eram os pensamentos, como eles funcionam. Eu acho que Uhum. nossa, aí tem muita coisa, porque me abriu um leque para estudar a mente mesmo, né? Toda a Sim. profundidade da mente, que foi através de silenciar que eu quis entender toda essa riqueza do funcionamento da mente consciente e subconsciente. Acho que a gente sempre, quando está buscando algo, né? Muitas vezes não está claro isso, né? Que você busca alguma coisa porque existe um motivo antes, né? Então, Uhum. todas as pessoas que naturalmente começam a buscar um caminho desse, é porque lá dentro tem um motivo, né? Então, perceber esses motivos naturalmente vai acontecer um pouco depois que você já começou, né? Uhum. Então, isso foi uma das coisas muito, muito legais, assim, que vieram despertando em mim, na Priscila, uma busca mais ampla, né? Porque quando a gente fala de desafio, silenciar é um desafio, ficar sentado é um desafio, mesmo fazer meditações deitado é um desafio, porque o desafio, Uhum. além do físico, é o desafio do silêncio, né? A gente foi feito para a comunicação, né? Tudo em Uhum. nós comunica, nosso corpo comunica, nossa voz, nossos olhos, gestos, tudo é uma comunicação. E quando a gente fecha essa porta para o externo, que é a comunicação, e entra para o interno, é outra comunicação, é aprender uma outra linguagem. E a Uhum. comunicação é mestre nisso, né? E ir te ensinando uma outra linguagem de como que a gente se comunica, tanto para os piores problemas quanto para os benefícios que a gente vai colhendo, né? Então, Uhum. quando eu pude perceber assim que eu fui me interessando, aquilo que eu comentei, né? Já existia em mim e aí os problemas passaram a acontecer na vida e aí eu fui me interessando e fui buscando essa resposta, buscando resposta, buscando resposta, buscando acalmar, buscando não tomar atitudes precipitadas ou quentes na calor das situações, enfim, né? Diversas situações da vida, a gente vai percebendo que você vai ganhando habilidade, você vai ganhando Uhum. habilidade. Isso eu acho que é algo que quem medita já percebeu, né? Mas Uhum. especialmente no início, a pessoa está tão cheia de problemas, com o coração cheio, com a mente cheia de dificuldades, limitações, que obviamente ela quer desafogar aquilo em, né, quem sabe uma Uhum. semana, se fosse possível, né? E Uhum. você vai percebendo que é um aprendizado, que aquilo que você pratica hoje e repete amanhã e depois e depois e depois de um mês, depois de 6 meses, você vai começando a automaticamente a operacionalizar isso no dia a dia, né? Você Uhum. se comporta diferente, você responde diferente, você media, né? A troca com alguém que acontece aqui dentro, essa mediação. Você media ela de um jeito diferente. E muitas Uhum. vezes nem sequer você dá conta que isso está acontecendo, né? Porque você fazia de um jeito antes e você passou a fazer de outro jeito e esse intervalo de espaço, de tempo, você ali praticando, tomando contato com a meditação. Então, tantos benefícios que eu acho que seria só um podcast para Bacana. benefícios, a gente poderia falar de milhões de benefícios, né? É muito É verdade. impressionante. Mas acho Sim. que assim como a Pri comentou, quando a gente pôde perceber, assim, né? Eu sou fisioterapeuta, osteopata, então também da área da saúde já vem com essa chama lá dentro, né? Aham. Quando a gente pôde perceber o poder disso, o poder de entrar para dentro, para se relacionar com aquilo que você está sentindo, com Uhum. emoções, com pensamentos e com memórias, naturalmente você começa a perceber mudanças, né? Uhum. Mas também as coisas não se resolvem de um dia para o outro, né? E Sim. tem coisas que você vai ter que aprofundar para você resolver, né? Às vezes você Uhum. resolve uma situação momentânea, mas uma situação como uma crença, como um trauma, você vai ter que se aplicar mais. E Uhum. aí isso para a gente abriu, né, um campo totalmente, não sei se novo, mas especial para esse crescimento. Assim, bom,
Se isso é o que a gente conquista ali, então vamos estudar, vamos entender o funcionamento mais preciso disso. É aí que a gente vai para a subconsciência, para a inconsciência, para outros campos, como que funciona, enfim, genética, física quântica e tudo mais, que você vai abrindo o horizonte para você entender não só a mente, mas o que é o ser humano. Né? Então, só esse benefício, né, de ter clareado a percepção para ir em busca de algo tão mais grandioso, já tornou a minha vida, a vida da minha família, algo que a gente não podia imaginar há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. Né? Isso era inimaginável, que você ia fazer um salto desse por conta de algumas experiências. Né? Então, mas isso bacana. Acho que para todo mundo, Sim. só esse detalhe, né, Xande, de você conseguir respirar, voltar um pouquinho para dentro antes de você reagir. Acho que isso, o mundo precisava dessa pílula, né? Porque as interações seriam tão mais gentis. A gente não está aqui para se divergir, né? Para você, o que é meditação? Olha, para mim a meditação é estar presente mesmo. Se eu pudesse resumir, meditação é tornar-me presente, presente em mim. Eu vejo como, por mais que tenham todas as definições, a gente já fez vários tipos, né? Mindfulness, o Vipassana mesmo, a meditação subconsciente, mas a definição é um encontro de si mesmo. Então, quando você medita, você está presente em você. Para mim, meditar é isso. Por isso que ela é para todos. Né? Não importa o teu perfil, mas como é estar presente, então é você se sentir quem é você. Acho que é o descobrir a vida, sabe? Porque a vida de uma pessoa, sem ela entender que existe dentro, é uma vida vazia, é uma vida sem propósito, sem essência, sem objetivo, e naturalmente vai ser uma vida guiada, né? Uma vida de acordo com uma sociedade. E quem não aprende esse caminho de entrar, de fato não sabe o que está fazendo aqui. Né? Com todo respeito e carinho por todo mundo que ainda não começou, por quem ainda não percebeu isso, e não é um julgamento, né, uma agressão, porque a vida não tenha sentido, mas sim, quem faz sabe plenamente que existe, é um outro mundo, é como a história do iceberg. Né? A vida que todo mundo vê é a pontinha, a meditação te leva para os outros 95%, que é você. Né? Então, meditação é a essência da vida, né? A gente também medita junto, e muitas das soluções e criações aconteceram nessas meditações juntos. Então, eu falo até para os casais, que em momentos, o quanto a gente tem uma interação, uma conexão mais afinada, depois que a gente passou a meditar junto, até qualquer uma das duas. Nós fizemos as duas, né? Tanto o Saulo veio fazer a meditação ativa como a meditação passiva. Então, o casamento do meditar e estar presente para conectar faz uma outra relação na realidade do casal. Na família, o Felipe medita, então, quer dizer, meditava, né? Então, teve os momentos que agora a adolescência, fazer ele meditar tem alguns desafios. Mas nós compreendemos. Né? Mas ele teve um momento que foi muito importante. Teve a experiência lá para da experiência numa viradinha de chave dele, que ele não conseguia controlar a emoção. Então, como nós meditávamos, a gente tinha ali sentadinho, nós temos o nosso cantinho de meditação, com o banquinho ou o futon, né? A cadeira. E aí fala assim, vai lá sentar um pouquinho e sente. Organiza você aí dentro, depois você volta aqui conversar com a gente. E muitas vezes que ele tinha um estresse pessoal, ele ia lá para o quarto. Não era o meditar como era aquele, mas ele ia lá, introspectava, respirava e vinha conversar com a gente. Que também até hoje ele faz isso, né? Não quero conversar agora, não consigo, então eu vou, paro, me organizo, que aí por isso que a gente não entra com julgamento. Então ele também aprende
lugar de organizar aquela bagunça que estava, aí ele volta a devolver para a gente uma conversa, enfim, né, uma resolução. Legal. Mas é interessante ver esse lugar, do quanto evolui as relações, mesmo familiares, e aí depois com os outros, então, Sim. reflexo. A meditação subconsciente, ela é feita à noite, isso é importante dizer, porque ela é diferente das outras meditações que a gente tem, tanto ativa como a passiva sentada, ela é feita deitada. Então, é à noite, antes de dormir, que você vai entrar para já facilitar esse estado, né? Então, é uma meditação muito específica para ser feita à noite. É à noite, porque tem essa transição, é deitado, não é sentado, porque o corpo ele vai ficar despertando a sua atenção para o consciente. E a gente não quer o consciente extremamente ativo. É diferente de uma outra prática que a gente quer aprender esse domínio. Né? Enfim, logicamente a gente tem diversos estudos e materiais e trabalhos que a gente desenvolve muito mais sobre isso.